Olá, seja bem-vindo ao Poemando no Cerrado. Esse é um podcast promovido pelo Colégio Estadual Sebastião Xavier de Tumbiara, Goiás, em parceria com a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, Unidade de Tumbiara. Nos nossos episódios, alunos do ensino médio, do ensino superior e outros convidados farão a leitura de poemas que, por alguns minutos, iluminarão o nosso dia. Todas as semanas trocaremos afetos embalados pelos versos de diferentes poetas do Brasil e do mundo. Fique ligado nesse episódio. Esta menina com uma flor na mão não sabe ainda, mas será minha mãe. Aquele menino lá de uniforme será um de meus muitos tantos tios. De um lado como do outro não faltarão parentes. Este meu avô aqui de bigode, ou esta avó magra que irá morar longe num sanatório. Numas outras fotos, estes outros avós, que a sorte e a saúde muito mais tempo mantiveram por perto de uma caixa de sapatos é que saem. Pois lá guardadas todas essas fotos velhas, algumas com rasgados, outras amarelas, outras tantas desfocadas não estão num álbum dispostas, ordenadas e exibidas. Não, aqui, nesta caixa. Muito mais que num álbum organizado, encontro certas as biografias que me fascinam. As lembranças embaralhadas, roupas às vezes em desalinho, instantâneos precisos, muito mais nítidos que fotos de estúdio ou de festas fartas, de aniversários ou casamentos, batizados, enterros. Olá, meu nome é William Carrara e sou aluno do curso de Farmácia na Universidade Estadual de Goiás, Unidade de Tumbiara. O poema apresentado tem como título Álbum de Família e foi escrito pelo poeta goiano Heleno Godoy. Para falar um pouco sobre a poética de Heleno, vamos convidar a professora Claudine Faleiro Gil. Claudine é doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás e professora do IF Goiano, campus de Trindade. Em sua tese de doutorado, a professora desenvolveu um amplo estudo sobre a produção de Heleno Godoy e agora nos brinda com algumas reflexões sobre a obra desse poeta. É com você, Claudine. Olá, pessoal do Poemando no Cerrado. Eu sou a Claudine e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o poeta Heleno Godoy e sua poesia. Heleno Godoy nasceu em Goiatuba, em Goiás, em 1946 e iniciou seu percurso poético sob o signo da poesia Praxis, publicando o livro Os Veículos em 1968. Desde então, publicou 9 livros de poesia, sendo que o Livro dos Pergaminhos, 2 Urubus e A Árvore de Sombra Amarela foram publicados em seu inventário, Poesia Reunida, Inéditos e Dispersos, publicado em 2015. Essa obra celebra os 50 anos de atividade poética de Godoy. Sua obra contabiliza ainda 4 títulos dedicados à prosa, sendo eles As Lesmas, Relações, O Amante de Londres e A Feia da Tarde e outros contos. De sua obra poética, eu destaco o livro A Casa, publicado em 1992, em que percebemos a tendência do poeta para falar de coisas, um dos elementos caracterizadores de sua poética. Lugar Comum e Outros Poemas, publicado em 2005, em que Luiz Costa Lima percebe uma sombra cabralina. E destaco ainda 2 Urubus, Um Dia Sob a Chuva, em que Godoy propõe a leitura de um romance em verso contemporâneo, resgatando o gênero da poesia vitoriana. A poesia de Heleno Godoy é marcada por uma tentativa de apagamento dos elementos pessoais. No entanto, em seu percurso poético, Godoy abriu espaço em Lugar Comum e Outros Poemas, livro de 2005, para uma poesia mais pessoal, em que a matéria biográfica e a memória são colocadas em evidência. É desse livro o poema Álbum de Família. É interessante pensar o modo como um poeta que nega a poesia como expressão dos sentimentos e da memória pessoal, converte a vivência pessoal em matéria de poesia. Em sua obra não são recorrentes poemas vazados em um discurso reconhecidamente memorialístico, com o relevo deste livro de 2005. Lugar Comum e Outros Poemas apresenta ao leitor poemas autobiográficos fundados na matéria memorialística.
A memória, tema lírico por excelência, foi reconfigurada pelos poetas modernos. E é por esse viés que Heleno Godoy convoca a matéria pretérita para os seus versos, isto é, de modo crítico, por vezes marcada pela ironia ou pelo humor. Em sua poesia, um dos principais veios é a metalinguagem. Outro elemento caracterizador da poesia de Godoy é a tendência de falar de coisas, evitando falar de si. No entanto, esse aspecto não impede que o poeta fale de si. Em vários poemas de Lugar Comum, ele fala de si, das vivências da infância, das pessoas que marcaram essa infância, convertendo essas vivências em experiência poética. Quando fala de coisas, há a impressão de uma subjetividade reconfigurada, que se revela através do mundo das coisas, tal qual fez João Cabral de Melo Neto. A memória, ao ser retomada a partir de objetos familiares, por exemplo, torna-se ela mesma coisa da qual fala o poeta e a partir da qual o poeta fala de si, simultaneamente. Assim, podemos ler o poema Álbum de Família, em que a voz lírica volta ao passado através de retratos de seus familiares. Guardadas em uma caixa de sapatos, as fotografias são reveladas ao leitor pela descrição feita pela voz lírica. A mãe, um tio, os avós são revisitados em seu passado através da caixa de fotos, pela qual o sujeito se declara fascinado. É uma visita marcada pela contenção da expressão subjetiva, o que é alcançado com a projeção da responsabilidade da lembrança para o álbum. Há, é verdade, contenção, mas não ausência de emotividade. O sujeito tem um conhecimento demiúrgico, pois vê a fotografia como alguém que detém o conhecimento do devir daquelas personagens. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a poesia do Heleno Godoy com vocês. Um abraço e até mais.